Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda. Pessoal, e hoje vamos falar aqui sobre os primeiros 50 mil reais, tá? Cinquentinha na sua conta e como isso muda a sua vida financeira, é a virada de chave no mundo dos investimentos, tá bom? Então se esse conteúdo aqui te agrada, já mete o dedão no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu gostaria de falar uma coisa, tá? Eu já fiz um vídeo aqui sobre como juntar 50 mil reais e o que muda na vida do ser humano. E tem pessoas que comentam aqui no vídeo que isso não muda nada, certo? Então eu quero deixar claro antes de começar que o meu conteúdo ele é voltado principalmente para pessoas baixa renda, para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então o conteúdo que eu trago aqui ele tem impacto diretamente. E quando eu falo que muda a vida é porque eu venho dessa realidade, tá? Eu já passei por isso e sei o quão difícil é para chegar a essa quantia, é, e o que muda depois que você atinge esse valor, tá bom? Então, se você tá aí do outro lado e você já é um cara que, enfim, tem uma renda de 10 mil, 20 mil por mês, você é bem-vindo aqui ao canal, tá? Você é muito bem-vindo. Eu creio que o seu comentário, o seu conhecimento pode agregar valor para mim e para os inscritos aqui do canal. Porém, comentários esses respeitosamente. E não vim aqui falar que não muda nada, que o cara é pobre, que não sei o quê. Independente da situação financeira que você está hoje, tá? Eu acho que é importante a gente tentar ter empatia pelo outro. Ter empatia pelo outro. Saber que a minha realidade hoje, ela não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu trago esse conteúdo aqui visando, tá? Visando trazer educação financeira, trazer educação financeira para as famílias brasileiras, para as famílias mais carentes. E eu não vou dizer para você que é com o intuito de enricar, de fazer elas enricarem. Não, eu acho que é bem difícil isso. É possível, mas é difícil. Mas se eu conseguir colocar na mente dessas pessoas que elas têm que ter um teto de gasto, que esse teto de gasto não pode ultrapassar o valor do salário delas, que elas têm que construir reserva de emergência, que elas têm que se planejar financeiramente, que elas podem sim realizar sonhos que elas têm, e desde que isso seja feito com planejamento, com educação financeira, e que isso não vai comprometer o orçamento doméstico delas, isso não vai levar eles a um endividamento precoce e constante. Eu acho que esse conteúdo aqui ele já, enfim, já vai ter sido de grande valia para essas pessoas em si, para essas famílias. Então, dado o recado aqui, não leve para o lado pessoal. Se você ficar chateado, me desculpe, mas da classe social bem baixa, extrema pobreza. Hoje, graças a Deus, primeiramente, me abençoou com saúde, com sabedoria, me colocou no caminho das pessoas certas. Hoje eu vivo uma vida, graças a Deus, de abundância. Não sou rico, mas quando eu levo em consideração o que eu vivi lá atrás, o que eu passei, o que minha família passou, cara, hoje a gente é só levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. E isso é uma maneira também de estar retribuindo. Dando continuidade no vídeo, quando a gente inicia no mundo dos investimentos, é como se fosse uma corrida, certo? Onde vamos dizer que tem 200 corredores, vai ter um que vai chegar em primeiro, vão ter os 10 que vão chegar no tempo mais rápido, vai ter 50 que vai ter cumprido a prova e vai ter 150 ali, digamos, tá? Uma analogia aqui, não é que aconteça isso em corridas, mas vai ter 150 ali que vão desistir no meio do caminho. Então essa analogia dos investimentos, no início é muito difícil, tá? No início é muito difícil, é uma zona de arrebentação tremenda, onde parece que você está remando contra a maré. Por quê, Cláudio? Porque quando a gente começa a investir, no início, a gente não vê diferença, ok? Se você ganha 3 mil, se você ganha 3 mil reais por mês e você guarda 1.000 todos os meses, ao final de 10 meses você terá 10 mil. Só que os investimentos não é assim como o seu salário, como a sua remuneração mensal. Os nossos investimentos, principalmente quando a gente está iniciando, parece uma linha reta, cara. Você não vê sair do lugar. Em alguns momentos pode ser que essa linha ela decline para baixo, tá? Então, o que vai fazer diferença no início é quanto você aporta. É quanto você aporta e não a rentabilidade. Porque quando eu comecei a investir, eu aportava R$ 300 por mês.
certo? Então você não vê tanta diferença. Aí digamos que eu alcancei meus primeiros 5 mil reais, aportando R$ 300 por mês. A rentabilidade em si, ela não tem impacto nenhum sobre meus investimentos, porque ela é mínima. O poder dos juros compostos ainda não são suficientes para fazer efeito nisso ali. Então, mais importante do que quanto está rendendo sua carteira, qual a sua rentabilidade, é quanto que você aporta, porque é isso aqui que vai te levar para o próximo nível, vai te fazer chegar nos 10 mil, vai te fazer chegar nos 20 mil, nos 30 e nos 50. E assim, quanto mais se aporta, parece que o seu patrimônio não sai do lugar. Por quê? Porque só o dinheiro do seu aporte e os juros compostos ainda não tem aquele efeito visível, tá? Isso é basicamente para você ver o efeito dos juros compostos. Quando você está iniciando, é basicamente você colocar uma lupa e ainda assim é difícil você ver seu patrimônio crescer. E exatamente nesse estágio, nessa fase da corrida, tá? Nessa zona de arrebentação, que muitos desistem. Por quê? Porque ele fala, pô, eu tô me privando de sair com os amigos, eu tô fazendo hora extra, eu tô recebendo 10º, tô aportando, mas eu não tô vendo meu patrimônio crescer. E aí muitos desistem. Só que é aqui que vai diferenciar você que continua dos desistentes, porque você passou a zona de arrebentação, você está indo para o próximo nível, entende? Algumas pessoas também têm aquela ideologia de apostar. Não vou para a criptomoeda aqui, vou colocar tudo em uma criptomoeda que eu descobri aqui agora e ela vai me tornar rico. E na maioria das vezes, na maioria das vezes, essas pessoas acabam indo à falência, gastando todo o seu patrimônio e saem da bolsa de valores falando que é cassino, que é aposta. Pessoal, e outra coisa que atrasa o crescimento do seu patrimônio, que atrasa sua jornada rumo aos 50 mil, é a sombra dos gastos mensais. É a manutenção de um estilo de vida que seu patrimônio ainda não suporta. Então você começou a investir, você está aportando R$ 300 por mês, você está abdicando dos 30 dias de férias, você está abdicando de sair para balada, você cortou muitas coisas e você chegou nos primeiros 10 mil reais. Aqui é que mora o perigo, é aqui que grande parte falha. Por quê? Porque quando ela olha para a sua conta e vê aqueles 10 mil, e do outro lado ela vê uma suposta grande promoção em letras grandes, parcela em 24 vezes seu iPhone em 24 vezes. Compre a moto dos seus sonhos em 48 vezes. Aí o cara fala, pô, eu mereço. Eu abri mão de tantas as coisas, consegui atingir minha meta, meus primeiros 10 mil, agora eu vou comprar. E é aqui que mora o perigo. Porque a pessoa não vai conseguir mais aportar, ela não vai conseguir aportar, ela vai ter que tirar uma parte daquele capital para dar entrada nesse sonho. E durante os próximos 24, 48 meses ela não vai ter como aportar. E ela morreu por ali, certo? Agora, quando a gente chega, passou essa zona de arrebentação, passou os 10 mil, passou os 20 mil, mantém um estilo de vida padrão com o objetivo que ele quer, porque se você quer chegar nos primeiros 30 mil, 50 mil, você tem que baixar o seu padrão de vida. Por quê? Porque se você ganha até 2 salários mínimos, amigo, e você quer estar embalada todo fim de semana, você viu um carro novo ali, você quer trocar seu carro, você viu uma moto nova, você quer trocar, quer comprar celular, quer estar viajando direto, meu irmão, não condiz com o seu patrimônio. Você não vai passar essa zona de arrebentação. Agora, quando você passou por tudo isso, teve esse período, teve esses anos sabáticos aí em que você abriu mão de tudo, você tinha muita vontade de trocar de celular, mas você se manteve com seu Samsungzinho, você morria de vontade de comprar um iPhone, mas você tinha um objetivo de chegar em 50 mil e você continuou lá com seu Androidzinho lá, igual eu tô aqui com meu Samsung, você queria comprar uma moto, mas você anda de carona, porque você quer chegar nos primeiros 50 mil e você atingiu esse objetivo, aqui o jogo muda. Por quê? Porque no início eu falei para você que eu aportava R$ 300, certo? E era esse valor que fazia diferença. E quando eu aumento esse valor para 400, 500, vai aumentar meu patrimônio um pouco mais rápido. Mas até então é só o meu aporte que faz efeito no crescimento do patrimônio. Quando a gente chega nos 50 mil, finalmente chegou nos 50 mil, o que que muda, cara?
é que aqui, tá? Aqui você já consegue perceber o poder dos juros compostos. Como assim, Cláudio? Você nota que até então o único dinheiro que entrava era o valor do seu aporte. Você aportava 300 a 400 reais por mês para poder chegar nos 50 mil reais. Só que quando você chega nos 50 mil, levando em consideração a nossa taxa de juros que está hoje em mais de 1% ao mês, 15% ao ano, se você coloca só esse valor na renda fixa, vai te render mais de 500 reais por mês. Então aqui é que está a sacada. Você tem que ter estratégia, porque você tem 500 reais a mais, tá? Trabalhando para você todos os meses. Esses 500 reais eles servem de aporte e já estão ultrapassando os 300, 400 que você aportava todos os meses, só que você não vai parar de aportar. Conforme que cresce os juros compostos, vai aumentando seu patrimônio, você continua aportando. Se der, continua aumentando o poder do aporte, porque os 50 mil são só os primeiros passos. E quando você olha para a sua conta, você, pô, cara, eu sofri muito, eu abri mão de muitas coisas para estar aportando 300 a 400 reais por mês. E agora, quando você olha para a sua conta, já está caindo 500 reais lá sem você precisar fazer nada, nada, tá? São só juros compostos. E aqui é que está o poder da bola de neve. Muita gente fala, não, só vai fazer efeito depois dos 100 mil. Cara, nos 50 já faz muita diferença. Eu falo isso porque eu já alcancei esse valor, já trouxe vídeo aqui e todos os meses, cara, todos os meses caindo quinhentão na conta ali, já é mais do que o valor do seu aporte. E quando você chega nesses 50 mil, com o valor do seu aporte, mais os juros compostos ali, lembrando que antes você aportava 300, eu estou mantendo 300, tá? Mas digamos que fosse 400 ou 500, mas vamos em 300. Você aportava 300 e agora você tem 500 de juros, o seu aporte ele mais que dobrou, tá? Ele saiu aqui de 300 para 800 reais. Então aqui para você chegar nos 100 mil vai ser muito mais rápido, tá? Não é mais aquela listinha retinha. Agora o seu patrimônio ele vai crescer assim, ó, exponencialmente, tá? Lógico que ele não cresce numa linha reta, ele não cresce nessa linha reta, a não ser que você coloque numa renda fixa, em títulos pós-fixados. Mas se você tem investimentos diversificados, investe em renda variável, renda fixa, o seu patrimônio ele vai ser mais ou menos que nem um eletrocardiograma, tá? Vai ser assim, ó, sobe e desce, mas note que ele vai sempre subindo, com leves correções. Então, cara, para a pessoa que fala para você que 50 mil não muda nada, é porque talvez ela não conheça a sua realidade. Hoje a gente vive em um país em que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. O endividamento bateu recorde em 2026. Por quê? Por falta de educação financeira, por falta de planejamento. As pessoas sabem quanto elas ganham, mas não se dedicam em saber quanto que elas estão gastando. E ao final do mês, quando recebe seu salário que vão distribuir para as dívidas, aí é que elas se dão conta que gastaram mais do que poderiam. Entende? E se você segue esse mesmo caminho, se você é aquele cara que ficou na zona de arrebentação lá atrás, cara, você vai ficar na corrida dos ratos a vida toda. Você vai ser um cara que trabalha por salário mínimo, você vai ser um cara que sempre vai estar contraindo dívidas, você vai ser um cara que provavelmente vai sujar seu nome em algum momento da vida, você é um cara que vai viver estressado, porque dívida, querendo ou não, estressa. Tem gente que fala, não, eu conheço muitos empresários que eles fazem dívida e vivem bem. Cara, o cara faz uma dívida, tá? Ele faz uma dívida para investir em um negócio, para investir, para montar uma empresa que vai gerar renda para ele. Não é o caso dessas pessoas que eu estou falando. Quando você pega aqui a base de dados dessas pessoas que estão endividadas, a maioria é o quê? Natal, tá? Comprando presente para todo mundo que não podia. Aí veio Réveillon, também curtiu o Réveillon. Aí dia de ano, churrasquinho em família. Mesmo a pessoa sabendo que não cabia no orçamento dela, mas por vergonha, foi lá, tá? Por vergonha, por status, para mostrar para os amigos que ela pode viver aquela vida. Só que quando vem o boletim do final do mês ali, meu irmão, aí, aí a realidade é outra. Aí bate aquela tristeza, aquele arrependimento, mas aí já tá feito.
E aí, se a pessoa não tem educação financeira, ela sempre vai estar gastando muito mais do que o que ela ganha, ela sempre vai estar contraindo dívida e ela sempre vai estar nesse ciclo vicioso. E ela não consegue sair. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, trazendo aqui um conteúdo para vocês, mostrando aqui que os 50 mil reais, eles mudam tudo, tá? Mudou na minha vida, com certeza muda na de vocês. É lógico, desde que você tenha um planejamento, desde que você tenha um mínimo de educação financeira. Porque não adianta, se você ganha um salário mínimo e você gasta 2, seu salário subiu para 3 mil, seu salário subiu para 4 mil e você subiu o seu custo de vida para 4, 5. Cara, a conta não fecha, é simples, tá? Então, bota na sua mente, curta esse vídeo aqui se você ainda não tiver curtido, tá bom? Hypa esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas, para que ele possa estar ajudando a outras pessoas aí do outro lado dessa telinha, beleza? Forte abraço aí, fiquem com Deus aí e até a próxima.